está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi, está começando a Agricultura BR. Para você que nos acompanha pela NET e Claro TV, canal 190 e também pela TV Imaculada, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui à programação do Agricultura BR. Bom, no programa de hoje nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre a semeadura, o avanço da semeadura da soja no estado de Mato Grosso. E você vai ver também que a indústria investe na fabricação de silos no centro-oeste do país. E você já ouviu falar sobre agricultura biodinâmica? O especialista vai explicar o que isso significa. E claro, você vai ficar por dentro também do circuito da ProSoja em Mato Grosso, que está discutindo aí eventos climáticos. Tem muito mais agora, além disso, para você que está ligado aqui na programação do Canal do Boi. Bom, e a gente abre essa edição do Agricultura BR já destacando para você que na última semana o preço da soja em Mato Grosso fechou com uma média de R$ 73,13 a saca, um recuo de 2,54%. A desvalorização do dólar, atrelado à queda na Bolsa de Chicago, segue afetando as cotações. A semeadura em Mato Grosso avançou 17,09 pontos percentuais na semana, alcançando 81,60% da área prevista. As regiões mais adiantadas são a Oeste e a Médio Norte. Bom, desde 2004, a Kepler Weber investiu 101 milhões de reais na região centro-oeste. Somente nos últimos 3 anos foram 7 milhões em estrutura e equipamentos para a modernização da unidade aqui em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul, bem como a sua sede localizada em Panambi, no Rio Grande do Sul. Sobre este assunto, Fabiano Reis, titular aqui do Agricultura BR, conversou com Piero Abonde, diretor-presidente da Kepler Weber. Acompanhe a entrevista. Bom, eu vou ter a oportunidade agora de conversar com o presidente da Kepler Weber, Piero Abonde. Vou conversar com ele sobre investimentos, começar sobre as atividades, as ações. Piero, como que tem sido ou como que devem ser os investimentos da Kepler a partir de agora no agronegócio nacional? Bom, a Kepler tem acompanhado as necessidades de investimento. Como exemplo, é a fábrica aqui de Campo Grande. Nós investimos 100 milhões de reais nessa planta, foi inaugurada em novembro de 2004 e nós estamos fazendo investimentos regulares, tanto para expansão de capacidade quanto para modernização tecnológica, né? Nos últimos 3 anos investimos aqui na planta 7 milhões de reais entre equipamentos e melhorias de processo. A empresa também vem fazendo investimentos em plataforma digital. Agregamos uma plataforma digital aos nossos produtos, permitindo aí que os nossos equipamentos tenham IoT, ou seja, o produtor rural, o nosso cliente pode acessar os equipamentos, a sua planta de forma remota e que permite também uma automação da sua planta. Como que a Kepler tem acompanhado o desenvolvimento do agronegócio brasileiro? Você pontuou aí algumas ações que mostram, né, está andando junto. Como é que tem sido esse acompanhamento? Bom, nós temos primeiro presentes em todo o Brasil, nós temos uma cobertura em todo o território nacional. O agronegócio tem crescido significativamente em termos de grãos, que é o nosso principal produto. Nós somos uma empresa focada no pós-colheita, em soluções de pós-colheita, e nós temos acompanhado esse desenvolvimento de forma tecnológica e também em termos de oferta de produtos. O Brasil vai ter uma safra agora no ano safra 2019-2020 de 250 milhões de toneladas aproximadamente, e nós planejamos que isso cresça a 300 milhões em 5, 6 anos. Então a Kepler está preparada em acompanhar esse crescimento e entregar para o produtor rural soluções do pós-colheita que atendam às suas necessidades. Piero, no seu entendimento, e pessoal como liderança também, como profissional, como que você avalia o setor aqui no Brasil? Bom, estar dentro do agronegócio no Brasil é um privilégio, né? É um setor vencedor. O Brasil tem se tornado cada vez mais uma potência agrícola. Se você olhar em todos os produtos
agrícolas, desde açúcar, café, soja, milho, proteínas vegetais, proteínas animais, desculpe, proteínas animais como frango, suíno, gado também. O Brasil é primeiro ou segundo produtor, primeiro ou segundo exportador. Então, quer dizer, é um privilégio para a Kepler estar dentro de um mercado pujante como esse. Temos desafios. Sem dúvida, o grande desafio da nossa área é a questão logística. Para cada dólar ou cada real que o produtor paga para levar o produto ao porto, é um dólar a menos que ele recebe na fazenda. Então, é um grande desafio no Brasil e a armazenagem é uma parte dessa solução. Falar em parte de solução, hoje se falou muito aqui a respeito de fatores logísticos que o produtor rural não controla, mas que impactam muito no seu negócio. Um dos fatores logísticos que o produtor consegue controlar é o da armazenagem, da estocagem do seu próprio produto, que consegue fazer com que ele tenha um melhor processo de comercialização também. Como que a Kepler ela tem se apresentado como as soluções que ela traz para esse produtor rural? É muito importante esse ponto, porque nós aí estamos falando dentro da fazenda. É muito importante para o produtor rural ter a opção de poder armazenar na fazenda. Só para dar alguns números, nos Estados Unidos, 56% das propriedades rurais armazenam na fazenda. No Brasil, esse número está ao nível de 16%. Se o produtor consegue armazenar na fazenda, ele é dono do seu tempo. Ele decide o momento que ele vai vender, o melhor momento. Ele consegue vender um produto padronizado em termos de umidade e impurezas e, com certeza, ele vai aumentar a sua rentabilidade. Estudos que nós temos feito demonstram que esse ganho pode ser de 9% a 12% apenas na padronização do produto. Bom, agora é hora de oportunidade para você que deseja adquirir a sua propriedade rural e começar a sua criação. Pensando em te aproximar das boas oportunidades, nós criamos o canal do Boi Fazendas, para que você possa ficar antenado aí nas boas oportunidades de negócio para adquirir a sua propriedade rural. E eu já te convido para a gente conhecer juntos uma propriedade que está à sua disposição aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Oportunidade de negócio para você que deseja investir na aquisição de imóvel rural. Fazenda à venda com 12 mil hectares, localizada a 160 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Propriedade conta com 4 mil hectares formados com pastagem umidícola, o restante em ótimos campos de pastagens nativas. São 17 divisões e piquetes, separados com postes de madeira de lei e 5 fios de arame liso em toda a sua divisa. Possui capacidade para abrigar aproximadamente 7 mil reses. Conta com sede de alvenaria em bom estado e ainda 4 casas de funcionários, também em alvenaria em bom estado, além de galpão para máquinas, galpão de arreio, mangueiro completo em bom estado, tronco e embarcador. É abastecida com poço artesiano e vários açudes em todas as invernadas. A energia é solar e conta com rede de internet.
Para facilitar a logística, a fazenda dispõe de pista de pouso gramada com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044 e 98111 6336. Aí, canal do Boi Fazendas, mais um produto para que você tenha sempre grandes oportunidades acompanhando a programação aqui do canal do Boi. Bom, eu vou para o intervalo comercial, primeiro desta edição. Logo depois, na volta, você vai ver comigo que a China habilitou 7 plantas em Santa Catarina para comercializar aí miúdos bovinos. Eu te trago essas e outras informações logo depois na volta. E está no seu televisor já também o 995-9656-2266, que é o WhatsApp para você participar com a gente aqui, interagir, deixar o programa muito mais bacana, tanto de fazer quanto de você acompanhar em casa. Não perca a oportunidade de participar comigo. Eu volto já. Eu estou de volta e abro esse bloco com mais uma boa notícia para o agronegócio nacional. Ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que autoridades sanitárias chinesas habilitaram 7 novas plantas frigoríficas em Santa Catarina para exportar miúdos de frango. Quem vai nos trazer as informações de Brasília é o repórter Saulo Lopes. Os negócios podem começar imediatamente. É que estas empresas catarinenses já negociavam com a China. Em função disso, o Estado lidera as exportações de carne suína no país. A decisão dos asiáticos reconhece o status sanitário do rebanho. A demanda por proteína suína aumentou na China porque, segundo especialistas, o país perdeu 40% do seu rebanho vítima da peste suína africana. Projeções da agroindústria catarinense são de que esta nova reabertura chinesa permitirá a exportação de 7 mil toneladas por mês de subprodutos, que somarão um faturamento mensal da ordem de 15 milhões de dólares, ou 180 milhões de dólares por ano. No grupo de subprodutos estão os chamados miúdos de porco, pé, língua, focinho, orelha e rabo. Em maio, na primeira viagem da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, à Ásia, autoridades sanitárias chinesas estudavam a liberação de 25 novas plantas de frigorífico brasileiras para exportação de carne de aves, suínos, bois e até de asininos. Com as 7 liberadas para Santa Catarina, faltariam então 18 para serem autorizadas. De Brasília, Saulo Lopes. Estou de volta e faço uma pergunta para você. Quem nunca utilizou um chá, uma erva, alguma planta natural para tratar algum tipo de dor de cabeça ou algum mal? Pois é, esse uso de medicina alternativa é bastante comum e usado há muito tempo no Brasil. E apesar do crescimento gigantesco da indústria farmacêutica, tem sido cada vez mais utilizado. Eu vou te levar agora para conhecer um laboratório fitoterápico que a nossa repórter Annelise Nicolodi descobriu lá no Rio Grande do Sul. Uma matéria muito legal, confere aí. Uma bebida milenar que já é considerada a mais popular depois da água. Para algumas culturas, o chá é sinônimo de aconchego. Para outras, significa boas-vindas e até ajuda no tratamento de doenças. Aqui no Brasil, nossa referência no uso da infusão de plantas é dos povos indígenas, que acreditavam no poder de cura de algumas espécies. Baseado nesse conceito, nasceu em 2001, no interior do Rio Grande do Sul, um projeto que usa tudo que é encontrado na natureza para a produção de medicamentos fitoterápicos. Parece mentira, mas começou na minha casa, a gente tem o registro, isso através de fotos, no pátio,
plantando umas 5 ou 6 plantinhas, e daí a gente começou a trabalhar no serviço público. Também tudo foi registrado nessa época. E dali aquilo foi crescendo, a gente foi fazendo curso, participando de seminários, fórum, por todo esse Rio Grande, todo esse Brasil, coisa no exterior, para a gente aprender a fazer a coisa com qualidade e segurança, que isso era o primordial dentro da pastoral da saúde, a produção de fitoterápico. Naquele tempo nem se usava fitoterápico, se usava os remédios caseiros. Terezinha trabalha na Pastoral da Saúde, ligada à Igreja Católica, em Cruz Alta, no Noroeste Gaúcho. Ela e um grupo de voluntárias desenvolvem o projeto que distribui mensalmente mais de 100 medicamentos à base de plantas e raízes. E eu acho que todos esses anos, assim, são muitas pessoas que a gente já atendeu dentro do município, fora dos outros municípios da região, dentro do Rio Grande, dentro do Brasil inteiro. Já foi remédios para Brasília, Goiânia. E não dá para dizer até onde que ele foi capaz de caminhar esses remedinhos que pessoas que acharam bom e foram levando para os seus familiares. E assim foi a história. E continua, né? É deste horto que saem mais de 50 plantas que, após colhidas e processadas, são transformadas nos medicamentos fitoterápicos. E engana-se quem pensa que apenas pessoas de baixa renda têm acesso aos remédios. Seu Telmo veio atrás de um remédio para prevenir o câncer de próstata. Isso aqui é para próstata, é o tal de cavalinho. Primeiro eu tomei, agora isso aqui vou levar mais 2, vamos ver se ajuda. Olha, não é só os carentes, como se diz, entende? Os coitadinhos, não é só eles. Eles precisam e a gente atende. Muito mais a gente atende eles no Jardim Primavera, que é um grupo que a gente tem lá de todas as quarta-feiras de atendimento. Não só de ir lá levar remédio, mas educar eles e mostrar que tem um outro modo da gente ter saúde no plantar, no colher, no amar a planta, na produção das coisas que estão ali, que vem para cá, é lavado, é secado, volta para lá em forma de remédios, entende? De pomada, de óleo. E também volta, quando tem bastante, volta que elas mesmas a gente leva dentro de uma bacia grande, tudo sequinho, e elas mesmas vão colocando nos pacotinhos e identificando, e aí é distribuído para o pessoal, entende? Remédios que carregam propósitos terapêuticos de algumas plantas conhecidas popularmente como medicinais. Eles têm o chazinho para eu tomar uma hora que tem uma dor de cabeça, que tem uma dor de estômago, e coisa assim. Você já ouviu falar em agricultura biodinâmica? Sabe como é que funciona? Um sistema de produção bem antigo que usa como alguns dos pilares preparados biodinâmicas e até mesmo as fases da lua. O Fabiano Reis fez uma entrevista que conta em detalhes como é que funciona esse tipo de tecnologia. Acompanhe aí. Por aqui eu continuo falando a respeito de tecnologia e soluções para o produtor rural. E o assunto de agora é a agricultura biodinâmica. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios Mônica Assis. Ela é uma especialista no assunto e vai falar um pouco a respeito de como que funciona essa modalidade de agricultura de produção. Mônica, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, no Canal do Boi. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Mônica, a agricultura biodinâmica, muitas vezes, ela acaba sendo confundida por alguns com agricultura orgânica. Primeiramente, né, qual que é a definição e as diferenças que tem entre uma modalidade e outra dessa produção? A agricultura biodinâmica, ela fica dentro do leque de agriculturas orgânicas, mas ela tem algumas diferenças, que são as diferenças de manejo com o solo. O primeiro pilar da agricultura biodinâmica é o solo vivo. Então, manter um solo vivo e o homem conduzindo essa vivificação do solo, a nossa questão consciente. Então, o proprietário daquelas terras conduzindo isso. Os outros pilares são utilização de preparados biodinâmicos, que são como se fosse uma homeopatia para a terra, para as plantas. São preparados vindos da mesma farmacotécnica homeopática. E a utilização do calendário astronômico agrícola, que é um calendário astronômico feito na Alemanha
e traduzido para o Brasil e feito para o nosso hemisfério sul, onde ele dá para a gente as direções do que fazer, do que o agricultor fazer. Melhor época para plantar, melhor época para colher, melhor época para trabalhar o solo. Conceitos, na verdade, resgatados. Que são as janelas de agrícolas, né, que nós acabamos utilizando de alguma... Tentamos utilizar de alguma forma, Mônica? Não, é bem diferente. A gente utiliza vendo as questões astronômicas mesmo. A Lua, em que constelação que a Lua está passando. Dependendo da constelação onde ela passa, o solo está mais apto a receber uma semente, ou você colher uma planta, ou plantar uma planta que você quer utilizar a folha, por exemplo, o pasto para quem trabalha com pecuária, ou o grão, por exemplo, a soja e o milho. Então, a gente fala que são insumos grátis que a natureza nos dá. E esse conhecimento era um conhecimento muito antigo. Quem nunca ouviu falar aqueles senhores lá bem antigos do campo que falam, tal lua é boa para plantar mandioca, dezembro na época de podar árvore. Então, isso são conhecimentos que se perderam e foram resgatados pela agricultura biodinâmica. Então, a utilização do calendário e essas práticas também que levam o solo vivo. Quais são? Utilização de pó de rocha, utilização de plantas de cobertura, que são fixadoras de nitrogênio, que trazem mais nitrogênio, vivificação e fertilidade para o solo, bactérias, utilização de biológicos. Então, não é trabalhar com uma coisa só, são vários elementos para resgatar esse solo vivo, que a agricultura convencional não se preocupou tanto assim, né? Em termos de resultado, pode-se falar que numa propriedade rural, aquilo que tem mais valor é a água que possa ter nessa propriedade, tanto vista ou quanto no solo, e a qualidade desse solo. Você falou de vários elementos aí que são de conservação, considerando que o solo pode ser considerado um ser vivo também, né? Ele está ali vivendo nessa situação. Os resultados, como que eles aparecem para o produtor rural que atua com a biodinâmica? Então, com relação à água, quando você coloca essas práticas de vivificação de solo, melhorar também a questão do aporte de vegetação nas margens e tudo mais, você tem um retorno dessa água, o lençol freático se torna mais robusto, as minas começam, de novo, é muito relatado isso nas propriedades que a gente atua, de ver essa mina brotando muito mais água. Para o proprietário, para o agricultor, o pecuarista, o homem da terra, os resultados são plantas, para quem é agricultor, muito mais rígidas, muito mais saudáveis. Uma planta saudável, feita uma agricultura num substrato onde tem muita mais vida, essa planta sendo muito mais forte, ela não adoece tanto quanto a planta que precisa de aporte de fertilidade rápida, né? Ela busca com as raízes, faz um enraizamento muito maior e busca com as raízes tudo aquilo que ela precisa. Então, ela fica mais robusta. Assim como o organismo humano e o animal, uma planta mais robusta, ela luta ela mesma contra a doença. Você não precisa ficar fazendo uma muleta para ela, colocando ali um antifúngico, um antiparasitário, porque ela mesma vai resistir a tudo isso. É um princípio da rigidez, da saúde do solo e da planta. Mônica, quando o produtor rural ele busca essas alternativas, principalmente a agricultura sustentável, nós temos tratado bastante esse assunto aqui no Canal do Boi, ele está buscando melhores resultados, melhores práticas também de trabalho na sua propriedade, mas também uma redução de custos. Acaba tendo uma redução de custo bastante... se coloca isso de uma forma muito clara, né, tanto na agricultura comercial, quanto também para agricultores menores. Com esse tipo de prática da biodinâmica, se consegue ter resultados de redução de custos, já que você está utilizando melhor o que o próprio solo ou o meio natural pode oferecer? Não, com certeza, isso vai se encaminhar para uma redução de custos. É claro que se você já pega uma propriedade que já teve intensificado um tipo de agricultura da outra forma, então vai levar um tempo. Isso a gente deixar bem claro, né? Nós somos muito imediatistas, né? A gente quer usar uma prática e já nessa safra já ter resultados. Vai demorar conforme aquela propriedade estiver mais desgastada, né, mais judiada, vamos dizer assim, mas com certeza vai se encaminhar para uma redução de custo ao longo do tempo. E vai ser uma redução de custo também porque vai se implantar um sistema todo que vai ser
resistente, vai ser permanente para aquele produtor. E, Mônica, me fala uma coisa, no Brasil, há um levantamento que aponte para o número de adeptos da agricultura biodinâmica? Ou área? Pois então, quem tem esses dados é o Instituto Biodinâmico. Nós temos uma certificadora, né, que tem as propriedades certificadas no sistema biodinâmico, tem um selo, inclusive, aquelas que são unicamente biodinâmicas têm um selo conhecido no mundo inteiro, que se chama selo Demeter. Ela é de fato biodinâmica. Aquelas que estão a caminho de serem totalmente biodinâmicas têm um selo IBD. Eles podem explicar melhor, mas o que a gente percebe é que esse movimento em direção à biodinâmica acontece muito mais sem procurar diretamente as certificadoras. É uma questão de... É um desafio que eles estão levando adiante, os convencionais, estão buscando aqui e ali, sem buscar o selo, buscando apenas a maneira de se fazer, todos esses procedimentos para se chegar a alguma coisa, sem buscar o selo, entende? Então, pode ser muito maior esse número de pessoas. E cresceu muito rapidamente, sabe? Eu lembro que quando O que motivou os produtores a buscarem? Os custos, né? E também outra coisa que acontece, que já aconteceu com os animais, eu que sou veterinária, eu percebo, chega num ponto que as pragas, não tem mais nenhum veneno que proteja. Aí aparece no caso das plantas, né, uma semente transgênica tal, que ajuda, mas ali a pouco já tem outro desafio novo acontecendo. E na hora de fechar as contas no final da colheita, para o produtor, cada vez mais ele via que não estava fechando, né? Eu não falo para a gente descartar completamente o convencional. Isso, na veterinária, também a gente não faz. São duas práticas que devem crescer juntas. Usar a parte de desafio para plantas, para pragas, veneno, agrotóxicos, na hora necessária. Mas fazer de base essa outra agricultura que vai ajudar também. Fazer as duas coisas juntas. Porque a gente percebe que, no final, os custos não fecham e chega num ponto que os produtores também não têm mais o que fazer para a proteção das plantas contra pragas, etc. Bom, chegamos a mais um intervalo comercial aqui nesta edição do Agricultura BR. Logo depois, na volta, você vai ver que a ProSoja está discutindo aí um circuito que está discutindo o aquecimento global. E, claro, tem muito mais para você. Fique com a gente, eu volto já. Estou de volta e a ProSoja no Mato Grosso realizou mais um circuito universitário com o objetivo de discutir o aquecimento global. E o nosso repórter no Mato Grosso, Valdir Pacheco, acompanhou tudo e nos traz as informações. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, realizou o circuito universitário no auditório do Sindicato Rural do Sinop, onde teve uma palestra com o professor e doutor Ricardo Felício sobre os mitos e verdades do aquecimento global. Com dados científicos, a palestra oferecia aos acadêmicos um viés completamente diferente sobre o aquecimento global. A tese do cientista desmistifica diversos pontos sobre o tema, dentre eles, de que a ação humana seja responsável pelas mudanças climáticas. O Circuito ProSoja Universitário está em sua 6ª edição e o objetivo principal é proporcionar conhecimento aos alunos e contribuir com a formação dos futuros profissionais. Como a gente mostrou, que controla o clima do planeta Terra é o Sol, primeiramente, porque é ele que fornece energia para o nosso planeta. E depois nós temos aí os oceanos como elementos importantes, as nuvens, né? Os vulcões. Então o CO2, como um gás traço, ele não trabalha nessas propriedades radiativas que eles falam, porque a troposfera é convectiva, ela esquenta de baixo para cima, então não funciona, o tal do efeito estufa não funciona, exatamente isso que a gente mostra na palestra, né? Essas questões geopolíticas, quais são os objetivos? Os objetivos são congelar os países em desenvolvimento. Então, o Brasil é o principal foco dessas operações que nós podemos dizer, que envolvem ambiente e clima, meio ambiente e clima, porque eles já conseguiram controlar as nossas fontes de energia, então nós produzimos pouca energia para a demanda que nós temos no Brasil, isso encarece demais, então o processo de industrialização não consegue mais se restabelecer. Agora o próximo foco é tentar atacar a parte de agricultura, que é o que está pagando o PIB no final das contas. Se isso acontecer, deles serem bem-sucedidos nessa operação de conseguir desmobilizar o Brasil nessa parte produtiva, a gente fica sem honrar as nossas dívidas e compromissos e isso, então,
faz com que o país se torne insolvente, né? Então é uma coisa muito perigosa, muito problemática. Então a ideia da mudança climática, dessas questões ambientais, são realmente para segurar aí o nosso desenvolvimento. Nessa palestra foi mostrado o quanto que o Brasil preserva, é um dos países que mais preserva, e quem preserva não é o Brasil, é o povo brasileiro. É a pessoa física, é o CNPJ do produtor que preserva, nas suas propriedades, com as reservas legais que ele é obrigado a manter, e ele mantém. Nós temos clima, solo, topografia que favorece, né? Então nós temos as condições propícias para nós crescermos na agricultura. Nós precisamos deslanchar isso, fazer com que isso destrave, que o governo destrave. Mas você percebeu que os alunos gostaram e entenderam o recado que o professor Felício, aqui Ricardo, reconhecido hoje já para dizer internacionalmente pelas colocações que ele faz. E que a grande maioria aqui ficou muito claro que acreditou sim muito no que ele trouxe aqui. Que, no entanto, no momento que o guri universitário que agradeceu a palestra e reconheceu o trabalho dele, foi ovacionado por todos os outros que aqui estavam. Então foi muito bom, com certeza. Eu acho que a escolha do nome não tinha nada de melhor para o momento dessa discussão sobre a questão do aquecimento global. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, e no dia de otimismo, ontem a Bolsa voltou a fechar em alta acima de 108 mil pontos. O dólar também subiu, terminou o dia aí sendo comercializado acima de R$ 4,00, uma alta de 0,42%. E hoje, como é que se comporta o mercado? Vamos até São Paulo, vamos conversar com Walter Pulga Júnior para saber sobre as movimentações do mercado financeiro nesta terça-feira. Boa tarde, Pulga. Boa tarde, Adriano. O que nós temos hoje no mercado de câmbio é uma oscilação muito pequena e dentro da expectativa dos analistas de mercado de câmbio. O dólar se mantém próximo de R$ 4,00. Chegou a esboçar alguma reação, subiu para valores próximos aí a R$ 4,02, mas se mantém perto dos R$ 4,00. Tudo isso porque caminham bem, a princípio, as negociações entre China e Estados Unidos. E mais do que isso, o governo entregou agora há pouco ao Congresso sua proposta para redução de gastos, reforma administrativa, e isso traz para os investidores alguma tranquilidade, lógico, ao mesmo tempo em que aguardam mais informações sobre as propostas que o governo levou aos deputados e aos senadores. Por volta de 10h30 da manhã, o dólar chegava a avançar 0,03%, passava de R$ 4,01, como eu disse, se aproximava de R$ 4,02, mas em seguida voltou a ceder. Segundo Ricardo Gomes da Silva, da Correpartes Corretora, essa alta no dólar, na verdade, que nós tivemos ontem, depois de retornar aí a valores acima de R$ 4,00, se deve à saída de recursos do mercado sem interferência aí de fatores políticos, tanto fora do Brasil como aqui do Brasil, né? É uma saída de fluxo sem relação com o cenário externo ou doméstico, é o que argumenta o Ricardo Gomes da Silva. Ainda assim, ele lembra que o dólar não deve prolongar mesmo essa alta, partir muito além de R$ 4,02, R$ 4,03, R$ 4,04, salvo alguma informação que possa mudar esse quadro. O dia parece tranquilo para o dólar. Nesta terça-feira, o Banco Central vendeu aí 3.500 contratos de swap cambial reverso. Ele ofertou a 12 mil contratos, só vendeu 3.500, sinal de que o mercado aguarda ainda desdobramento do que está ocorrendo em Brasília, né? E conseguiu colocar no mercado 175 milhões de dólares em moeda à vista. Mas veja, o Banco Central ofereceu 600 milhões, o mercado só assimilou 175 milhões. Portanto, isso confirma, né, uma certa calmaria no mercado. Agora, o índice Bovespa também ronda a estabilidade, viu? Chegou a avançar aí para 109.342 pontos, mas agora há pouco já operava na faixa de 18.600, 18.500 pontos, ou seja, em queda de 0,15%, 0,20%, 0,19%, ou seja, índice Bovespa também perto da estabilidade, recuando um pouco. Assim como o dólar, o recuo ocorre, mas é um recuo muito pequeno. Agora, uma notícia positiva, falando de mercado de bolsa, viu? Em outubro, com o alívio dessas tensões comerciais entre Estados Unidos e a China, o jornal Valor Econômico destaca que há, na verdade, uma movimentação melhor no mercado de bolsa e os estrangeiros voltam a aplicar na nossa bolsa, né? Há uma menor aversão ao risco fora do país e uma agenda econômica encaminhada aqui. Segundo o jornal Valor Econômico, o investidor vai aos poucos criando aí um sentimento mais otimista em relação à economia brasileira. Lógico, é importante reforçar que neste ano a retirada de recursos do mercado de bolsa, ela passa de
30 bilhões e 400 milhões de reais. Um volume que supera até aquela fase difícil da economia, quando nós tivemos saída de 23 bilhões no período de janeiro a outubro de 2008. Lembra aquela crise que nós tivemos lá nos Estados Unidos? Sai mais dinheiro agora, mas já há expectativa de que esse dinheiro retorne, né? Entre os pregões agora do dia 21 e 30 de outubro, houve aporte de recurso estrangeiro de mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Desde março deste ano, não víamos uma entrada de dinheiro tão forte como essa que ocorreu agora no final de outubro, na última semana de outubro. Portanto, há uma tendência de reversão daquele quadro de fuga de recursos estrangeiros da Bolsa, e isso pode trazer aí uma movimentação melhor para o nosso mercado financeiro daqui para frente. É esperar para conferir. Vamos ver os desdobramentos na tarde de hoje, dessa proposta do governo de reforma administrativa, que a princípio se prevê redução de custos no médio e longo prazo. É o que esperamos. É com você, Adriano. Valeu, Puga, obrigado pela sua participação. Eu destaco para você, mais uma vez, que está acompanhando aqui o Agricultura BR, mais um produto aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, para que você possa fazer bons negócios aqui durante a nossa programação. É o canal do Boi Fazendas. E eu trago para você um destaque agora de uma propriedade que está à venda aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Confere aí. Oportunidade de negócio para você que deseja investir na aquisição de imóvel rural. Fazenda à venda com 12 mil hectares, localizada a 160 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Propriedade conta com 4 mil hectares formados com pastagem umidícola, o restante em ótimos campos de pastagens nativas. São 17 divisões e piquetes, separados com postes de madeira de lei e 5 fios de arame liso em toda a sua divisa. Possui capacidade para abrigar aproximadamente 7 mil reses. Conta com sede de alvenaria em bom estado e ainda 4 casas de funcionários, também em alvenaria em bom estado, além de galpão para máquinas, galpão de arreio, mangueiro completo em bom estado, tronco e embarcador. É abastecida com poço artesiano e vários açudes em todas as invernadas. A energia é solar e conta com rede de internet. Para facilitar a logística, a fazenda dispõe de pista de pouso gramada com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044 e 98111 6336. Bom, já que nós estamos falando de oportunidade de negócio, deixa eu dar um recado bacana para você. No próximo sábado, dia 9 de novembro, a partir da 1h da tarde, tem um mega leilão de touros Agromata Velha pelo Canal do Boi, com realização da Central Leilões e também da Programa Leilões. Esse remate vai oferecer aí 220 touros Nelore PO e 50 touros da nova importação da Índia. E para que você tenha mais informações sobre esta grande oportunidade de negócio, esta edição do Agricultura BR está chegando ao seu final. Agora a gente segue aí, trazendo mais informações para você com toda a equipe do Daniel de Paula, que está lá em Uberaba, junto com o pessoal da Mata Velha, para que você tenha todas as informações sobre este remate. Uma ótima tarde para você, obrigado pelo carinho, pela audiência, a gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Até lá, tchau, tchau.